Mudança de atitude. As atitudes podem ser mudadas através da persuasão e grande parte das pesquisas sobre mudanças de atitude avaliam a relação entre atitude e comunicação interpessoal. Entende-se que os indivíduos não se expõem aos meios de comunicação interpessoal e de massa em um estado de nudez psicológica, pois são revestidos e protegidos por predisposições existentes, atitudes. As pesquisas experimentais indicam que os fatores causadores da mudança de atitude incluem característica do alvo. Essas características se referem ao indivíduo que recebe e processa a mensagem emitida. Um desses traços é a inteligência. O indicado é que pessoas mais inteligentes são menos facilmente flexíveis a tentativas unilaterais de persuasão. Outro traço estudado é a autoestima. Apesar de haver evidências de que pessoas com autoestima mais elevada são mais difíceis de persuadir, algumas evidências demonstram que a relação entre autoestima e susceptibilidade à persuasão é na verdade curvilinear, ou seja, pessoas com autoestima moderada, que estariam no meio termo entre baixa e alta autoestima seriam mais facilmente influenciadas por tentativas de persuasão. Rhodes e Woods, 1992. O estado de espírito da pessoa também deve ser levado em consideração nesse processo, que faz o alvo oscilar entre suscetibilidade à mudança de atitude ou imunidade à mesma. Características do agente ou fonte. As principais características relevantes da fonte são competência da fonte de informação, experiência do emissor, confiabilidade da pessoa, e principalmente atração interpessoal. A credibilidade de uma mensagem percebida é uma variável indispensável. Se alguém lê um informe relacionado à saúde e acredita que essa notícia veio de uma revista médica científica profissional, como por exemplo efeitos maléficos do consumo diário de café, tendência dela a ser persuadida é maior do que se ela acreditar que esse parecer veio de uma fonte comum como um jornal popular. Alguns psicólogos discutem se esse é um efeito de longo prazo. Haviland and Weiss, 1951, e afirmaram que o efeito de falar para alguém que tal informação veio de uma fonte confiável desaparecia depois de algumas semanas, chamado de efeito latente, em inglês, sleeper effect, em que a mensagem persuasiva não tem efeito algum no momento imediato em que é transmitida, mas, com o passar do tempo, o argumento rejeitado passa a ser aceito, mesmo que seja um anúncio de televisão. Características da mensagem. A natureza da mensagem tem um papel no processo de persuasão. Às vezes, apresentar os dois lados da história pode ser útil para causar uma mudança de atitude. Quando as pessoas não estão motivadas a processar a mensagem, simplesmente a quantidade de argumentos apresentada defendendo um determinado ponto vai ser levado em conta, de tal forma que quanto mais argumentos uma mensagem persuasiva tiver, maior a chance de efetividade da persuasão. Rotas cognitivas. Uma mensagem que apela aos recursos cognitivos de um indivíduo através da razoabilidade dos argumentos pode ser efetiva. Numa abordagem persuasiva direta, dados são apresentados à pessoa para que ela chegue a determinada conclusão que causa uma mudança de atitude. Numa abordagem persuasiva indireta, incentiva-se a pessoa a levar em conta a fonte em vez de o conteúdo. Esse segundo tipo de abordagem é frequentemente visto em comerciais com a presença de celebridades, associando-as ao uso do produto enaltecendo a marca, utilizando-se também de médicos, profissionais de saúde, experts, etc. Emoção e mudança atitudinal. A emoção é um componente comum na persuasão, influência social e mudança de atitudes. Boa parte das pesquisas sobre atitudes enfatizaram a importância dos componentes emocionais e afecionais, as emoções e os processos cognitivos, o modo como pensamos sobre algum assunto ou situação, andam de mãos dadas. O apelo às emoções é constantemente visto em propagandas comerciais, campanhas de saúde e campanhas políticas. Nos tempos recentes, podemos observar esse conteúdo fortemente emocionalmente apelativo em campanhas antitabagistas que mostram os efeitos drásticos do consumo de cigarros, campanhas de doação de sangue apelando à nossa solidariedade exibindo um símbolo do coração, ou até mesmo campanhas gráficas mostrando as implicações da componentes afetivos, cognitivos e volitivos de uma pessoa. As atitudes fazem parte das redes associativas neurais, as estruturas interconectadas de forma tão intrincada na memória de longo prazo como numa rede de pesca cheia de nós afetivos e cognitivos. Ao articular e afetar uma dessas estruturas afetivas ou emotivas entrelaçadas, uma mudança de atitude é possível. Apesar dos nós cognitivos e emotivos serem interligados, em redes primariamente afetivas, é mais dificultoso produzir contra-argumentos cognitivos ao manipular essas estruturas para reduzir a influência persuasiva e a mudança de atitude desejada.
A predição afetiva, em inglês, affective forecasting, também conhecida como intuição ou a predição de emoções, também pode gerar uma mudança atitudinal. Pesquisadores sugerem que a predição de emoções é um fator importante no processo decisório porque os processos cognitivos são sobrepujados sob domínio de fortes emoções. O modo como nos sentimos sobre determinado resultado pode afetar nossas razões puramente cognitivas. O desafio para pesquisadores em termos de metodologia está justamente em medir de forma escrupulosa e acurada das emoções e seus impactos subsequentes sobre as nossas preferências atitudinais. Dado o fato de que não podemos observar diretamente as emoções dentro do cérebro enquanto acontecem, diversas ferramentas de medição foram designadas para obter dados sobre as nossas emoções e atitudes. As medições podem variar entre análise de expressão facial, corporal, tonalidade vocal, entre outras medidas. Por exemplo, o medo está associado com sobrancelhas levantadas, aumento de batimentos cardíacos e contração muscular, Dillard, 1994. Milhares de atitudes podem ser observadas em uma pessoa em um estado normal de convivência. Contudo, são focalizadas 3 tipos que relacionam em diversos aspectos com seu ambiente de trabalho. 3 tipos de atitudes devem ser consideradas: satisfação com o trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional. Satisfação com o trabalho. De maneira geral, esse termo refere-se às atitudes predominantemente afetivas da pessoa em relação ao seu ambiente de trabalho, abrangendo elementos como relações com colegas, chefias e natureza da tarefa. Dessa forma, dependendo da avaliação afetiva do trabalhador, frente às características do trabalho, maior ou menor será sua satisfação, a qual pode variar desde um alto nível de satisfação, quando a pessoa apresenta atitudes positivas, até um baixo nível de satisfação quando o sujeito percebe o trabalho de forma predominantemente negativa e, consequentemente, insatisfatória. Envolvimento com o trabalho. O envolvimento com o trabalho pode ser definido como a autoavaliação do trabalhador em relação ao quanto o seu desempenho no trabalho influencia sua autoestima. Por esse motivo, compreender o envolvimento no trabalho é de suma importância para o desenvolvimento da organização. Quanto maior o envolvimento do trabalhador com a empresa, teoricamente maior será sua identificação com os valores e os objetivos da empresa. Comprometimento organizacional. Pode ser definido como o nível de identificação do trabalhador com sua empresa e seus objetivos, assim mantendo-se nela. Pode haver uma relação entre o comprometimento organizacional e a produtividade do trabalhador. Um trabalhador pode considerar suas tarefas pouco satisfatórias, contudo, pode ainda assim manter uma boa relação com a empresa, considerando a situação como temporária. Quando a situação deixa de ser temporária do ponto de vista do trabalhador, a imagem da empresa começa a ser denegrida e sobe o risco de que as pessoas se demitam. Teoria da dissonância cognitiva. Esta teoria tem como objetivo explicar a relação entre as atitudes e os comportamentos em uma organização. A dissonância refere-se à incompatibilidade que o indivíduo percebe entre 2 ou mais atitudes ou seu comportamento. Leon Festinger, no fim da década de 1950, afirmava que qualquer tipo de dissonância representa uma inconsistência, ou seja, um desconforto que as pessoas buscam ao máximo minimizar, buscando a estabilidade. É impossível a pessoa evitar por completo a dissonância. Mesmo em situações que a pessoa sabe que não está sendo correta, insiste em fazê-lo, acreditando assim não haver grandes implicações. Um exemplo de baixo nível de dissonância pode ser observado quando uma pessoa arredonda os números para baixo ao trapacear na sua declaração de renda. O indivíduo não sente tanto desconforto ao agir dessa maneira. Pessoas demonstram um baixo nível de dissonância em situações onde são ordenadas por superiores. Esse sentimento de não ter escolha influi no seu modo de agir, mostrando-se menos receptivos a mudanças. Pode ser reduzida a dissonância também por recompensas que influenciam o grau de motivação das pessoas. Mesmo com alto nível de dissonância, as pessoas tendem a reduzir a tensão inerente à situação por estarem motivadas por um objetivo externo. Atitudes na psicologia da personalidade. Do ponto de vista da psicologia da personalidade, em sua busca por tendências estáveis de comportamento, é interessante perguntar qual relação há entre atitude e comportamento real. O início da pesquisa sobre as atitudes foi marcada pela ideia de que atitudes são formadas por juízos quase conscientes de determinadas características dos objetos e por isso podem ser medidas através de questionários ou mesmo de simples perguntas.
Em um estudo de 1934, Lapierre escreveu cartas para 250 hotéis e restaurantes dos Estados Unidos perguntando se esses estabelecimentos atendiam clientes de origem chinesa. Naquela época reinava no Zewa um grande preconceito contra os chineses e 92% responderam que não atendiam chineses. No entanto, Lapierre havia ido a todos esses restaurantes e hotéis 6 meses antes acompanhado de um casal de chineses e fora sempre atendido, os proprietários se deixaram obviamente influenciar por outros fatores que apenas seu preconceito. A pesquisa posterior confirmou a baixa correlação entre atitude e comportamento direto. Wicker, 1969, procurou explicar esse fenômeno afirmando que as características individuais de comportamento seriam específicas a determinadas situações e não poderiam ser previstas por meio de atitudes genéricas. O que os primeiros pesquisadores deixaram de observar, no entanto, foi o princípio de agregação. As pesquisas foram realizadas em apenas uma situação. Fishbein e Ashzen, 1974, mostraram que a atitude de indivíduos com relação à religião tinha uma baixa correlação com o comportamento real quando se mide apenas um tipo de comportamento, ir à igreja no Natal, mas essa correlação subia quando se perguntava por diferentes formas de comportamento, rezar, ir à igreja, pagar o dízimo, etc. O que Fishbein e Ashzen observaram com relação ao comportamento descrito pelas próprias pessoas, mostraram Weigel e Newman, 1976, com relação ao comportamento observado. Esses dois autores pesquisaram atitude e comportamento com relação à ecologia, ou seja, se pessoas com uma atitude positiva em relação à consciência ecológica também agiam mais de acordo com essa atitude, participar de abaixo-assinados contra a energia nuclear, fazer coleta seletiva de lixo, etc. Aqui o comportamento foi observado e não perguntado, e também aqui se repetiu a situação, se tomava apenas um ou poucos comportamentos a correlação atitude-comportamento era baixa, se tomavam muitas formas, era alta. Assim, uma atitude positiva com relação a determinado valor, ecologia, não é capaz de predizer se uma pessoa em determinada situação vai agir de uma maneira correspondente a essa atitude, separar o lixo mesmo no camping, mas prediz que a pessoa, de maneira geral, se comporta mais ecologicamente consciente do que uma pessoa com uma atitude neutra ou negativa a esse valor. Bibliografia: Asendorf, James B., 2004. Psychologie der Persönlichkeit. Berlim, Springer, ISBN 3-540-66230-8. Robbins, Stephen P., 1943. Comportamento Organizacional. 11, ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall. ISBN 978-85-7605-002-5.